Olá! Na aula de hoje vamos aprender sobre a duração do trabalho e a importância da empresa ter conhecimento do que pode fazer e do que não pode fazer em termos de jornada laboral. Vamos começar com o tema jornada normal, para sabermos quantas horas diárias pode um trabalhador exercer. Determina a Constituição Federal, artigo 7º, e corroborada ainda pelo artigo 58 da CLT, que um empregado pode, no máximo, ficar 8 horas diárias na empresa, a título de jornada normal. O que é jornada normal? Aquela que a empresa paga o valor combinado no contrato de trabalho sem nenhum acréscimo. São as horas normais trabalhadas. E o limite diário, portanto, são 8. O limite semanal, 44, de forma que o limite mensal totaliza 220 horas normais. Pois bem, se você contrata então um empregado para trabalhar 220 horas e paga para ele um salário de R$1.000 no mês, você pode perfeitamente contratar um outro empregado para trabalhar a metade deste prazo, ou seja, 110 horas mensais, e que este receba então metade do salário do seu colega, R$500. É perfeitamente possível fracionar a jornada e fracionar também o salário hora. O importante é que os dois trabalhadores ganhem o mesmo valor de salário hora, portanto, e não a mesma remuneração mensal, já que a jornada de trabalho deles será diferenciada. Passamos agora ao quadro de horário de trabalho. O quadro de horário de trabalho é um documento, na verdade um papel, uma folha de papel, que as empresas conseguem adquirir em papelarias especializadas nesse tipo de documentação de departamento pessoal, onde a empresa vai colocar o nome dos empregados, a função que eles exercem, qual é a data de admissão e demissão de cada um, e qual é a jornada de trabalho daquele grupo, daquele setor, daquele número de funcionários que estão relacionados no documento. De acordo com a CLT, artigo 74, a empresa é obrigada a ter esse papel pregado na parede, em local visível, em cada departamento que tem jornada diferenciada. Se na sua empresa, portanto, só é adotado um único horário para todos os trabalhadores da empresa inteira, basta um único quadro afixado, por exemplo, na recepção, em local visível, de forma que o auditor fiscal do trabalho chegue no estabelecimento e logo pode visualizar o quadro de horário. Se, ao contrário, na sua empresa existem diversos setores, cada um com um horário diferente de entrada, saída e intervalo de alimentação, então cada setor tem que ter pregado na parede em local visível o seu próprio quadro de horário, relacionando ali horário de entrada, saída e intervalo de alimentação. Veja o modelo do formulário. Como você pode observar, tem ali um espaço para colocar o nome de vários trabalhadores, com a data de admissão e rescisão contratual daqueles que saíram. Logo abaixo vai ter um local para você informar o mais importante, que é justamente o horário de trabalho adotado naquele setor, departamento ou empresa. É esse o documento obrigatório para todas as empresas, com exceção somente de microempresas e empresas de pequeno porte, porque a Lei Complementar 123 de dezembro de 2006 determinou que estas empresas, micro e empresas de pequeno porte, estão isentas de ter o quadro de horário afixado em local visível. Outra hipótese de você não precisar colocar esse quadro na parede, esse papel pregado em local visível, é se a empresa adota o modelo de cartões de ponto para registro de entrada e saída. Aqueles cartões que têm uma chapeira onde eles ficam todos afixados ali na chapeira em local visível. Como no cartão ponto já existe um espaço para colocar o nome do trabalhador e o horário que ele tem que cumprir, que são exatamente os dados que devem constar no quadro de horário que vocês acabaram de observar, o fato dos cartões ponto estarem expostos na chapeira pregado na parede substitui o quadro de horário.
Portanto, de acordo com a portaria do Ministério do Trabalho, número 3.626 de 1991, quem expõe os cartões ponto em local visível não precisa ter o quadro de horário de trabalho naquele setor ou estabelecimento. Passamos agora à marcação do ponto. Marcação do ponto é o empregado registrar em algum documento qual foi o horário que ele chegou, qual foi o horário que ele saiu para fazer o intervalo de alimentação, qual foi o horário que ele retornou deste intervalo e que horário que ele está deixando o trabalho e indo embora para sua residência ou qualquer outro local de costume. Este registro neste documento é que se chama marcação do ponto, ou também conhecido como controle de ponto. E esse procedimento ele é obrigatório, não é opcional. Todas as empresas que têm mais de 10 trabalhadores são obrigadas a ter algum tipo de controle de ponto, com exceção apenas para microempresas e empresas de pequeno porte, porque se encontram desobrigadas, mesmo tendo mais de 10 trabalhadores. Não sendo, portanto, microempresa e não sendo empresa de pequeno porte, é obrigatório ter algum modelo, algum tipo de controle de ponto. A empresa pode adotar os cartões ponto adquiridos em papelarias, pode adotar também a ficha de ponto, onde o próprio trabalhador marca ali a caneta os horários de entrada e saída. Pode adotar o controle de ponto eletrônico, onde a pessoa porta um crachá e passa numa catraca que vai fixar o horário de entrada ou saída. Ou pode adotar qualquer outra forma de controle que lhe for conveniente. Só que se não for optar por essas formas tradicionais, que é o cartão ponto mecânico, o controle de ponto manual ou o eletrônico, é preciso pedir autorização ao sindicato profissional e que este ajuste, essa nova forma de controle, conste no documento coletivo da empresa, ou seja, do acordo coletivo ou da convenção coletiva de trabalho. Essa autorização, essa possibilidade de alternar a forma de ajuste de ponto, está prevista na portaria do Ministério do Trabalho, número 1120, de 1995, e os sindicatos são obrigados a sentar para negociar com a empresa essa forma alternativa de controle. Empregados que cumprem sua jornada totalmente fora do estabelecimento, chamamos de empregados que realizam atividade externa, totalmente externa, não vão na empresa para nada, como os vendedores ambulantes, por exemplo, eles são obrigados a levar consigo uma papeleta ou uma ficha individual de horário e também precisam anotar qual o horário que iniciaram as atividades e qual o horário que encerraram as suas atividades profissionais. Trata-se do controle de ponto externo, também obrigatório para todas as empresas, com exceção apenas das microempresas e empresas de pequeno porte. Uma última observação com relação ao controle de ponto é que não é permitido nos tribunais brasileiros, a Justiça do Trabalho não aceita, portanto, de jeito nenhum, o que chamamos de ponto britânico. Ponto britânico é aquele cartão ponto que pegamos, ou aquela ficha de ponto, controle de ponto, como quiser, que tem sempre o mesmo horário. O empregado sempre chega às 8 da manhã em ponto, sem variação de minuto. Sempre sai ao meio-dia em ponto. Sempre retorna às 13 horas em ponto, saindo às 17. Ora, se não há variação nenhuma de minuto, sempre com aquele rigor de horário, significa que esse cartão foi manipulado pela empresa ou preenchido só ao final do mês, tudo aquele mesmo horário. E esse tipo de ponto, justamente por não ter variação de minutos, não é considerado na Justiça do Trabalho. A empresa que apresenta este tipo de cartão para comprovar a jornada acaba não apresentando prova alguma e acaba prevalecendo a jornada iniciada ou indicada pelo trabalhador na sua peça inicial, no caso de uma reclamatória trabalhista. Veja o que diz sobre o tema a súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, súmula 338, item 3º. Os cartões de ponto que demonstram horário de entrada e saída invariáveis são inválidos como meio de prova,
invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo o horário da inicial, se dele não se desincumbir. Verificada a jornada que o seu empregado vai trabalhar, preenchido o quadro de horário, adotado um controle de cartão-ponto, é importante agora observarmos as exceções quanto à duração do trabalho. E essas exceções se encontram no artigo 62 da CLT. Determina a CLT que trabalhadores que ficam o tempo todo fora da empresa não vão ao estabelecimento do empregador em momento nenhum do dia, e também aqueles que são gerentes. Então, duas situações, portanto, trabalho totalmente externo e gerentes ou exercentes de cargo de confiança. Para esses dois tipos de trabalhador, não existe jornada de trabalho. O que significa que eles não têm horário para chegar, não têm horário para alimentação, não têm hora extra, não têm horário para sair, não recebem adicional noturno, ou seja, para eles não se aplicam as regras de duração do trabalho da CLT. Eles trabalham no horário que quiserem, da forma que quiserem, justamente porque exercem atividade totalmente externa ao ambiente de trabalho normal, ou porque são gerentes ou diretores ou exercentes de cargo de confiança. Para os gerentes, entretanto, não basta apenas ter o nome gerente na carteira de trabalho. Algumas empresas, na verdade boa parte delas, interpreta errado o que diz o artigo 62, a linha B. Interpretam que se apenas colocarem na carteira uma função de gerência, gerente de produção, gerente de RH, com apenas essa nomenclatura, estariam isentando a empresa de cumprir as normas de duração do trabalho. E não é assim que funciona. A CLT fala que no caso dos gerentes, diretores, chefes de departamento ou qualquer outro que tenha denominação de cargo de confiança, não basta o nome da função. É importante que ele realmente exerça a função de confiança, que ele represente a empresa e que tenha, inclusive, procuração para assinar em nome do empregador. Ele manda, ele contrata, ele demite, ele pode sugerir aumentos de salário, ele não justifica faltas. Este é o gerente que a CLT se refere no artigo 62 e que não precisaria, portanto, ter jornada de trabalho. Além de realmente ser gerente, não só no papel como na prática, é necessário que esta pessoa receba um adicional de função, uma gratificação de função. E o valor dessa gratificação tem que ser, no mínimo, 40% do valor do salário do cargo de um gerente normal. Um gerente, portanto, que não exerce cargo de confiança, que não manda, que não gerencia o empreendimento em nome do empregador, ganha, vamos supor, R$1.000. O adicional de função para um gerente que exerce cargo de confiança tem que ser, no mínimo, R$400, totalizando, portanto, R$1.400. Ainda sobre a jornada de trabalho, sobre a duração do trabalho, é importante observarmos a existência ou não de horas in itinere. Horas in itinere significa hora de percurso, hora que o trabalhador gasta se deslocando de sua residência para o trabalho e vice-versa. Entenda-se aí por residência não somente o local onde ele mora, não somente a casa dele, mas qualquer lugar onde ele vá habitualmente depois do trabalho, ou de onde ele vem habitualmente antes do trabalho. Isto porque muitas vezes o empregado deixa o trabalho e vai para a universidade, frequentar aulas de cursos de graduação, ou vai pegar filhos na escola. Então entenda-se por hora in itinere o tempo gasto no percurso para qualquer lugar que vá o trabalhador habitualmente depois do trabalho, ou de qualquer lugar que ele venha antes do início da jornada. Estas horas in itinere, portanto, devem ser computadas como hora trabalhada, caso o local onde seja exercida a atividade profissional, a empresa, portanto, fique situada num local de difícil acesso, onde não é fácil chegar,
onde não passa transporte público regular e que, portanto, a empresa é obrigada a fornecer ônibus ou outro tipo de veículo próprio para levar os trabalhadores. Portanto, 3 são os requisitos para que a hora de percurso seja computada na jornada de trabalho. Primeiro, que o local fique em difícil acesso. Segundo, que não seja servido por transporte público regular. E terceiro, que a empresa forneça a condução necessária para o deslocamento de seus trabalhadores. Essas as regras e requisitos constantes da CLT, artigo 58, parágrafo 2º, e também da súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho entende, no entanto, que também são devidas as horas in itinere como parte integrante da jornada de trabalho nas seguintes situações. Primeiro, quando apenas parte do trajeto percorrido pelo trabalhador é servida por transporte público. Isso acontece quando o trabalhador tem que sair de casa e andar, por exemplo, várias quadras a pé para então chegar num primeiro ponto de ônibus e pegar o transporte público para o trabalho. Esse trecho em que ele teve que fazer uma longa caminhada a pé é computado na jornada trabalhada, com a denominação de hora in itinere. A segunda hipótese, entendida também pelo TST, se refere àquela em que o horário do transporte público não é compatível com o horário de trabalho do empregado. Por exemplo, o empregado precisa pegar um primeiro ônibus e depois um segundo ônibus para chegar até o local das atividades profissionais. Ele se levanta de manhã e pega o primeiro ônibus. O problema é que entre pegar o primeiro e o segundo, ele precisa ficar esperando por mais de meia hora no ponto, em pé, porque o horário entre os 2 ônibus não são compatíveis. Qualquer que seja o horário que ele pegue o primeiro, sempre ele vai precisar esperar por mais de meia hora em pé para pegar o segundo. Não há compatibilidade de horário no transporte público e, portanto, é considerado hora in itinere o tempo de espera em ponto de ônibus. A terceira e última hipótese refere-se ao percurso existente entre a portaria da empresa e o efetivo local de prestação de serviços. Isso acontece não em todas as empresas, mas tão somente naquelas onde a distância a ser percorrida é muito longa e às vezes o empregado precisa até mesmo tomar um outro ônibus dentro do próprio estabelecimento empregador para se deslocar da portaria até o local onde ele exerce as suas atividades profissionais. Nesse sentido, dispõe inclusive a orientação jurisprudencial do TST da seção de dissídios individuais de número 36. Existente a hora in itinere, seja nas situações do artigo 58 ou naquelas entendidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, a empresa deve entender que aquele tempo de percurso significa hora já trabalhada. E se, portanto, o empregado trabalha no máximo 8 horas normais, estas horas in itinere têm que ser deduzidas dessas 8 horas e ele pode trabalhar efetivamente na prestação dos serviços apenas o que sobrar dessa jornada. Confira o exemplo. Duração do percurso residência-trabalho e vice-versa. Hora in itinere, 2 horas. Jornada de trabalho efetivo, 6 horas. Jornada diária total, 8 horas. O empregador deve, portanto, se manter atento à jornada de trabalho, se manter atento em somar as horas in itinere, se existentes, com a jornada trabalhada por seu empregado. Ultrapassando as 8 horas máximas permitidas a título de horário normal, as horas excedentes devem ser pagas como hora extraordinária. E por falar em hora extraordinária, passamos agora à possibilidade de prorrogação de jornada e compensação de jornada. Como vimos há pouco, o máximo de horas normais diárias são 8, mas a CLT permite, em seu artigo 59, a possibilidade do empregado ficar mais 2 horas por dia à disposição da empresa prestando serviços.
Essas 2 horas, no máximo, não pode ultrapassar de 2 de jeito nenhum, são chamadas de horas suplementares, ou seja, horas além da hora normal trabalhada. E a empresa pode fazer com essas horas suplementares o que ela bem entender, tendo 2 possibilidades. A primeira seria considerar como hora extraordinária, a título de prorrogação do trabalho normal. Mas se assim considerar, vai ter que pagar estas horas com um acréscimo. Ao contrário, pode também entender que estas horas a mais, estas horas suplementares, são, na verdade, compensação de horário. O empregado trabalha mais num dia para folgar em outro dia posterior. Quem escolhe se vai ser hora extraordinária ou se essas horas vão ser depois compensadas com folga, não é o empregado, é a empresa. Só que ela não pode trabalhar com efeito surpresa. Ela não pode pedir ao empregado que faça a hora suplementar sem que ele saiba de antemão, previamente, de que forma que ela será considerada. Se ele vai receber com adicional extraordinário ou se isso vai ser depois compensado. Esse ajuste é sim de livre escolha da empresa, mas tem que ser comunicado previamente ao trabalhador. Ele tem que saber, antes de trabalhar a suplementar, se vai receber de forma extraordinária ou se vai ter direito a uma folga compensatória depois. No caso da prorrogação da jornada, hora extraordinária, portanto, trata-se de hora extra. É aí que entra a hora extra comumente chamada e conhecida por todos os trabalhadores. O adicional tem que ser de, no mínimo, 50%, nos termos do que diz o artigo 7º da Constituição Federal. A hora, portanto, não vai ser apenas o valor contratado, mas sim o valor da hora mais 50% daquele valor. Por exemplo, se um empregado recebe R$2 por cada hora normal trabalhada, a título de hora extra, horas de prorrogação de jornada, ele vai receber R$3. Os R$2 da hora normal, mais um do acréscimo extraordinário de 50%. A empresa deve ficar atenta e observar o documento coletivo da categoria profissional, ou o acordo coletivo, ou a convenção coletiva que firmou com o sindicato, porque é comum que ali tenha um percentual de hora extra superior aos 50% fixados pela Constituição Federal, artigo 7º. Se existir cláusula determinando um artigo, uma compensação melhor, então a empresa tem que observar a cláusula mais benéfica. Veja o que diz a Constituição Federal, artigo 7º. Constituição Federal, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% à do normal. Sendo as horas extras realizadas com habitualidade, e não somente em casos excepcionais, portanto, é necessário que a empresa tenha isso por escrito. É necessário que seja feito um acordo de prorrogação de jornada. Veja o modelo. Neste formulário, você pode observar que ele é individual. Não é possível usar um mesmo documento para mais de um trabalhador. Ali você vai precisar colocar os dados do trabalhador, vai precisar colocar o número da carteira de trabalho dele e vai precisar identificar qual é a hora extraordinária que ele vai trabalhar todos os dias e até mesmo se são todos os dias ou quais os dias da semana em que ele vai fazer o horário extraordinário. Esse documento é obrigatório e deve ficar arquivado na pasta do trabalhador. Um outro detalhe importante que precisamos observar são com relação aos minutos que antecedem ou sucedem a jornada de trabalho, a marcação do ponto. Estes minutos que antecedem ou sucedem a marcação do ponto, muitas vezes não ultrapassam de 5
e, portanto, não são considerados como hora extraordinária e nem tampouco como atraso. Vamos imaginar que o horário de trabalho do seu empregado, de entrada, seja às 8 horas da manhã em ponto. E esse empregado hoje se atrasou e chegou às 8h04. Posso descontar dele os 4 minutos de atraso? Não, não posso, porque esse limite não ultrapassou 5 minutos. Se, por outro lado, o horário era às 8, mas ele chegou às 7h56 da manhã, faltando, portanto, 4 minutos para o início da jornada, poderia então a empresa pagar como hora extra esses 4 minutos? Também não, porque também não ultrapassou o limite de 5 minutos na marcação do ponto. Veja, portanto, que na entrada, na saída para o almoço ou intervalo alimentar, no retorno deste intervalo e na hora de ir embora, sempre vai haver a marcação de ponto e sempre o empregado vai poder chegar um pouquinho antes ou chegar um pouquinho atrasado. Se esses atrasos ou chegadas antecipadas não ultrapassar 5 minutos, não se paga a hora extra e também não se desconta o tempo de atraso. Eles são chamados de minutos de tolerância, mas há um limite, porque se não houvesse, o empregado poderia chegar atrasado sempre 5 minutos em todos os registros de ponto, ou chegar sempre antes 5 minutos. O limite fixado pela legislação é de 10 minutos diários. Se, portanto, ele chegou mais cedo, 4 minutos pela manhã, poderia retornar do almoço também mais cedo, no máximo 6 minutos. Se ultrapassado 10 minutos diários, as horas têm que ser pagas, os minutos têm que ser pagos como hora extraordinária e, portanto, com acréscimo de 50%. Da mesma forma, os atrasos. Soma-se todos os atrasos do dia, mesmo que não excederam a 5 minutos cada um deles. Se somando ultrapassou 10 minutos, desconta-se a totalidade dos minutos em atraso. Um outro ponto importante refere-se à supressão das horas extraordinárias. Um empregado que está habituado a fazer o trabalho extraordinário e receber, portanto, no contra-cheque ao final do mês, as horas extras. A empresa pode simplesmente mandar ele parar de fazer as horas extraordinárias e dizer simplesmente daqui por diante você vai fazer apenas o horário normal que foi contratado? É possível sim suprimir, acabar com as horas extras. E quem tem esse poder é o empregador. É ele que tem o poder de chegar para o trabalhador e dizer, olha, a partir de hoje você não vai mais fazer hora extra e vai cumprir apenas o horário normal. No entanto, o enunciado número 291 do Tribunal Superior do Trabalho determina que se isso acontecer, e pode acontecer perfeitamente, a empresa é obrigada apenas a pagar ao trabalhador uma indenização pelo prejuízo que ele vai ter, em termos financeiros, de não mais receber as horas extras que eram até então trabalhadas. O cálculo dessa indenização é muito simples. Primeiro, a empresa precisa fazer uma média das horas extras trabalhadas nos últimos 12 meses. Quantas por mês ele costumava fazer em média? Achei o número de horas extras, calculo quanto isso daria com relação ao salário dele atual. Quanto dá hoje essas horas extras que ele trabalhava em termos médios? Achando esse valor, este é o valor da indenização anual. Ele vai receber uma quantia desta para cada ano que ele trabalhou com horas extras habituais. Se trabalhou 3 anos, vai receber 3 vezes essa quantia. Lembrando-se que a fração igual ou superior a 6 meses dá direito ao recebimento de uma vez a quantia. Confira o exemplo. Horas extras prestadas por 3 anos e 8 meses. Indenização devida pela supressão, 4 meses de horas extras. Cálculo. Número de horas extras trabalhadas nos últimos 12 meses, dividido por 12 meses, vezes 4 meses.
vezes o valor da hora extra atual. Esta indenização, quando for paga, não tem natureza salarial, é apenas uma parcela indenizatória pela supressão das horas extraordinárias pela empresa. E se não tem natureza remuneratória, sobre ela não deve incidir depósito de fundo de garantia, também não tem contribuição previdenciária e nem tampouco a contribuição para o imposto de renda. Por fim, com relação às horas extraordinárias, é importante lembrarmos dos empregados aos quais não se aplica o regime de horas extraordinárias. Trata-se daqueles empregados que mencionamos há pouco, que estão relacionados no artigo 62 da CLT, ou seja, pessoas que fazem trabalho exclusivamente externo e gerentes que detenham cargo de confiança e recebam gratificação de função. Para estes, como não há jornada de trabalho fixada, eles não seguem o capítulo da CLT de duração do trabalho, também não haverá que se falar ou pretender o pagamento de horas extraordinárias. Se as horas trabalhadas a mais, além da jornada normal, não forem pagas como extraordinárias, estaremos falando da compensação de horas, da compensação de jornada, que é a segunda hipótese que pode ser adotada pela empresa. Ou se paga como hora extra, ou se compensa posteriormente com descanso. Essa possibilidade de compensação com descanso, trabalho a mais num dia para descansar no outro dia de trabalho, está prevista no artigo 58 da CLT, parágrafo 2º, e ali também determina que o máximo de horas que podem ser compensadas são 2 por dia, 8 horas normais trabalhadas e mais 2 suplementares que vão ser posteriormente descansadas pelo trabalhador. Até a edição da Lei 9.601, de janeiro de 1998, a regra de compensação da jornada era bem rigorosa. A CLT determinava, no mesmo artigo 58, que o empregado trabalhava mais numa semana tinha que ser descansado na mesma semana, no mesmo grupinho de dias, de segunda a domingo. Trabalhou a mais na segunda-feira, a empresa tinha até o sábado ou domingo para dar a ele as horas equivalentes de folga. A partir da edição da Lei 9.601, em janeiro de 98, a regra mudou. E agora, as horas trabalhadas a mais num dia não precisam ser descansadas na mesma semana. Elas podem ser descansadas no período até 1 ano. A empresa precisa, portanto, ter um controle mais efetivo de controle de compensação de horas. Esse controle é chamado de banco de horas e é absolutamente necessário. Se antes a hora era compensada na mesma semana, o empregador poderia se lembrar com facilidade de quem tinha direito ou não e quantas horas de folga. Agora não é mais assim. Como é que ele vai se lembrar, num período de 1 ano, de todos aqueles que trabalharam a mais ou que saíram antecipadamente e que estão devendo horas de trabalho? É necessário um controle, e o documento que controla isso tem o nome de banco de horas. A empresa pode adotar o modelo que ela quiser, e não é necessário pedir autorização ao sindicato da categoria, apesar de ser recomendável para evitar problemas com a fiscalização do trabalho. Neste controle, o que a empresa deverá anotar? Deverá colocar o nome de cada trabalhador, portanto tem que ser um controle individual, e vai colocar ali quais foram as horas que ele trabalhou a mais e quais foram as horas em que ele gozou de folga, ou porque tinha que resolver um problema particular, ou porque simplesmente foram concedidas pelo empregador. Ao final do período de 1 ano, que é o período de compensação fixado pela Lei 9.601 de 98, as horas trabalhadas têm que bater com as horas de folga. O mesmo número de horas trabalhadas suplementarmente tem que ser as horas que foram concedidas de descanso. E se não bater? E se encerrar o período de 1 ano e o trabalhador tiver trabalhado a mais e aquelas horas não foram descansadas?
Neste caso, a empresa vai precisar pagar como hora extraordinária, com o acréscimo de 50%, todas aquelas horas que ultrapassaram do período de um ano e que não foram liberadas com descanso ou compensadas com descanso. Se, ao contrário, chegar o final do período de um ano e o empregado sortudo tiver descansado mais do que trabalhado, gozou de folgas e não compensou com trabalho aquelas folgas, o que também é possível, a empresa nada poderá fazer. Não vai poder descontar 1 centavo sequer daquele trabalhador, porque a ela cabia o controle do banco de horas e esse controle foi feito de forma ineficaz. Vamos ouvir agora uma pergunta comum sobre a matéria. Minha dúvida é a seguinte: a empresa em que eu trabalho está exigindo que eu cumpra mais de 2 horas suplementares. Eu tenho direito de me recusar a ficar além das 2 horas? O empregado não é obrigado a trabalhar as horas suplementares, nem mesmo se elas forem remuneradas como horas extraordinárias, e menos ainda se não tiver a remuneração e sim a troca por repouso. Na verdade, ele foi contratado com uma jornada especificada em seu contrato de trabalho, que é a jornada normal. Aquela jornada ele é obrigado a cumprir, não pode chegar atrasado e nem ter faltas injustificadas. Além daquela jornada, ele trabalha só se ele quiser. Na prática, infelizmente, a gente sabe que não funciona muito bem assim. A empresa solicita o trabalho suplementar e, se o empregado se recusa, acaba sendo o primeiro a encabeçar a lista de uma possível rescisão contratual. Nesse caso, se ficar comprovado que a rescisão se deu porque ele recusou a trabalhar de forma extraordinária, esta rescisão vai ser considerada nula pela Justiça do Trabalho e ele vai ter direito a ser reintegrado no antigo emprego. Como dica de estudo da aula de hoje, eu indico a leitura da obra Direito do Trabalho, de autoria de Francisco Ferreira Jorge Neto e Joilberto Quadros Pessoa Cavalcante, editora Lumen Juris. Bons estudos!